Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, seção 65. É apenas 6 versículos aqui para a gente estudar hoje. Bom, aqui essa revelação foi dada por meio do profeta Joseph Smith e alguns chamam, né, essa revelação aqui de como se fosse a comparação à oração do Pai Nosso, né? Porque tem uma parte que o Senhor fala de venha a nós o teu reino, ou seja, pedindo vem o reino do céu se unir com o reino da terra, tá bom? O reino da terra é a igreja de Cristo aqui na terra. Então vamos estudar aqui e vamos ver o que o Senhor fala nessa revelação aqui. Começando aqui no versículo 1, diz assim: escutai e ouvi uma voz como de alguém que é enviado do alto, que é forte e poderoso, cuja ida chegam aos confins da terra, sim, cuja voz se dirige aos homens. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Bom, preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas, isso foi muito pregado por João Batista, que estava preparando o caminho para o Salvador, para Jesus Cristo, quando ele esteve na terra. Porém, aqui está falando de preparar o caminho, endireitar as veredas para a segunda vinda de Cristo. Então, também tem algo que nós precisamos fazer para nos preparar, para preparar a terra para receber Jesus Cristo, tá bom? E nessa revelação aqui vai falando sobre isso. O versículo 2 aqui diz assim, ó: as chaves do reino de Deus foram confiadas aos homens na terra, e dali rolará o evangelho até os confins da terra, como uma pedra cortada da montanha sem mão. Rolará até encher toda a terra. Bom, então aqui vai começar, né, com o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra é a igreja de Cristo. Aqui mais para cá ele vai falar sobre o sacerdócio, sobre a autoridade para encher a terra, para o evangelho se expandir, tá bom? E aqui ele, claro, ele traz uma figura de linguagem que é justamente lá de Daniel, capítulo 2, quando Daniel, né, ele interpreta o sonho, né, do Nabucodonosor. Não só interpreta, ele descobre o sonho, né? Deus revela a Daniel o sonho e dá para ele a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Isso nunca tinha sido feito na história, tá bom? Por exemplo, quando José, no Egito, ele foi interpretar o sonho de Faraó, Faraó contou o sonho para ele, mas Nabucodonosor não contou o sonho. Ele tinha que saber o sonho e também a interpretação. E só Deus no céu poderia fazer essas coisas. Então, aqui é quando Nabucodonosor, ele sonhou com aquela estátua, né? Uma estátua bem impiedosa, a cabeça de ouro, braços e peitos de prata, de bronze ali na cintura, as pernas de ferro e o pé lá, ferro misturado com barro, tá bom? E aí aqui é a parte que Daniel ele fala dessa estátua, que são reinos, tá bom, sobre a terra, e que uma pedra cortada sem mão, né, ou seja, a palavra pedra aqui também serviria a tradução como rocha, tá bom? Uma rocha que seria cortada sem mão da montanha. Eu gosto da palavra rocha porque Salvador é a nossa rocha, tá bom? Então, essa pedra cortada sem mão encheria a terra, ela dominaria, destruiria todos os impérios, tá bom? Todos os reinos. Vamos conferir rapidinho aqui, ó, em Daniel, capítulo 2, versículo 34 e o 35. Diz assim, ó: e estava vendo até que uma pedra foi cortada sem mão, da qual feriu a estátua. Nos pés, o ferro e do barro o esmiuçou. E também foram juntamente esmiuçados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. E se fizeram como pragana, né, nas áreas de verão. E o vento levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez em um grande monte e encheu toda a terra. Reparem, né, que o evangelho, a igreja de Cristo, vai destruir todos os reinos. Bom, todos os reinos. Pela força? Não. Aqui nós estamos falando da preparação para a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, vai ser o reino de Cristo. Tá bom? Então não vai haver império sobre a terra. Cristo vai governar por 1000 anos, tá bom? Então é esse império que vai rolar, encher. Só que aqui repare que a pedra ela vai crescendo, né? Porque aqui fala que ela vai rolando e enchendo, ela vai crescendo, ficando maior, enchendo toda a terra, tá bom? Então isso significa o
o reino de Deus aqui na terra, quando eu falo o reino de Deus, é a igreja dele se expandindo e espalhando para todas as nações, povos, línguas, né? E, consequentemente, o reino do céu vai se encontrar com o reino da terra. Então, é a preparação que nós temos que fazer para a segunda vinda de Cristo. Construir mais templos, mais pessoas fazendo convênio com o Senhor. Vamos continuar aqui, ó, em Doutrina e Convênio, seção 65, versículo 3, diz assim, ó: sim, uma voz proclamando: preparai o caminho do Senhor, preparai a ceia do Cordeiro, aprontai-vos para o noivo, né? Clamando aqui a gente para se preparar. E ele mesmo dá a resposta aqui. O que significa preparar o caminho do Senhor? Né? No versículo 4 responde dizendo: ora ao Senhor, invocai o seu santo nome, divulgai suas obras maravilhosas entre os povos. Então, preparar o caminho do Senhor é anunciar o evangelho, proclamar a todos os povos sobre a igreja, para que as pessoas venham e façam convênio com o Senhor, tá bom? E a outra parte aqui, preparai para a ceia do Cordeiro. Foi dito. A ceia do Cordeiro, né? A ceia é uma mesa, um alimento, né? Só que a ceia do Cordeiro significa Cristo vindo e se alimentando conosco. Vai ser uma ceia só. Então é quando Cristo vier. Então nós estamos se preparando para quando Cristo vier, para que nós possamos ceiar juntos, festejar juntos, tá bom? Então, para a ceia do Senhor, aqui o versículo... Deixa eu ver, o versículo 5 diz assim: invocai o Senhor, para que o seu reino siga pela terra, e seus habitantes recebam e estejam preparados para os dias que virão, nos quais o Filho do Homem descerá dos céus, e revestirá de resplendor de sua glória, para encontrar o reino de Deus, que está estabelecido na terra. Então veja que ele falou do reino estabelecido na terra, o reino de Deus, que é a igreja de Cristo, com o reino dos céus que vai vir. Isso é a ceia do Cordeiro, tá bom? Quando todos nos juntarmos e fazermos uma ceia só, quando Cristo vier, tá bom? Então aqui fala sobre a segunda vinda do Cristo. Então, preparar, né, as pessoas para estarem aí, para a segunda vinda de Cristo. Então, aqui o versículo 6, o final, vai falar dessa união, o reino dos céus com o reino da terra, para estarmos juntos. Vamos lá, então aqui o versículo 6 diz assim: portanto, que o reino de Deus vai avante, para que venha o reino dos céus. Veja a união. Então, para que Cristo venha, né, para que a segunda vinda venha com Cristo, nós também temos a nossa parte de preparação. E aqui ele fala para que o reino de Deus na terra cresça também. Tá bom? Então a igreja ela precisa se expandir, ir para outros países, né? Pregar o evangelho. É uma profecia de Cristo, né? Ele mesmo falou que ele não viria antes que o evangelho não fosse pregado a todas as nações, tribos e línguas. Então a igreja precisa ser proclamada, a igreja de Cristo precisa se expandir, tá bom? A igreja, a gente percebe um crescimento nela, inclusive no número de templos, né, que são anunciados e construídos em todo o mundo, tá bom? Então é isso. E lugares, né, que não tinham o evangelho chegando e crescendo, né? Atualmente, esse ano, né, era um ramo ali no... Não era nem um ramo, né? Era um distrito ali em Chapadinha, agora virou um ramo, tá bom? Agora é o ramo de Chapadinha, depois vai virar uma ala, e assim vai crescendo, depois vira duas alas, uma estaca, e assim vai crescendo o reino de Deus na terra, tá bom? Então aqui está falando dessa união, versículo 6, portanto, que o reino de Deus vá avante, para que venha o reino dos céus. Isso é muito importante para nós também, que temos chamados na igreja, de saber que a gente é chamado não para manter o que tem, mas para progredir. Então, se eu sou chamado como presidente do Coro de Elders, eu não posso manter o mesmo número de homens. Tenho que correr atrás daqueles que se afastaram para que o reino de Deus cresça na terra. Vou também ajudar na questão das pessoas que estão entrando na igreja, sendo batizadas, para que elas não se afastem. Então, o reino de Deus precisa ir avante, tá bom? Significa esse crescimento. Esse crescimento também se dá na questão da qualidade, né? Nós aumentarmos o nosso testemunho em relação ao Senhor. Então, vamos lá. Portanto, que o reino de Deus vá avante para que venha o reino dos céus, a fim de que tu, ó Deus, seja glorificado no céu e na terra, e que teus inimigos
sejam subjugados, pois tua é a honra, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então tem uma semelhança aqui, né, com a oração do Pai Nosso. Então, por isso que alguns falam aqui que é semelhante, né? Chama essa revelação como se fosse uma oração aqui, tá bom? Então, subjugar seus inimigos sob seus pés é justamente no milênio, quando Cristo vier, não vai haver reis, governantes da maneira que nós conhecemos, vai haver um governo justo, tá bom? E é essa a mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.